E existem dois dados que eu quero que você preste muita atenção. 94% das empresas e dos líderes de vendas não confiam nos dados que são coletados. E 74% não fazem uma boa gestão de indicadores. Isso mostra pra gente que existe um grande cenário aí. A gente consegue ser mais competitivo, a gente consegue ser mais eficiente e desbravar o cenário de análise de dados em vendas. Existem dois riscos envolvidos em empresas que não priorizam e que não investem em análise de dados, que é uma delas, a sua evolução é limitada por essa falta de investimento. Empresas que investem na análise de dados conseguem crescer mais rápido e de forma mais consistente. Além disso, a gente tem uma gestão cega. Sem indicadores e sem métricas, a gestão não tem o mínimo de dado, o mínimo de ferramenta para poder trabalhar de forma mais inteligente. Então, os dados, a análise de dados é de suma importância para o nível gerencial e estratégico de qualquer organização. Por que a análise de dados é tão importante no cenário de vendas? Como eu já disse, ela elimina achismos e torna a sua gestão mais assertiva. Mas além disso, a gente consegue tomar decisões dentro do percurso, dentro da jornada. Pensa num gestor dentro de um mês, com a sua meta estabelecida e as coisas não estão indo bem. Com as métricas na mão, os indicadores na mão, ele consegue olhar para eles e ter uma ação rápida, tomar ações rápidas e assertivas dentro do próprio mês em tempo real. Isso pode ser a diferença entre bater a meta ou não. Então, por isso, ter dados consolidados de forma rápida e precisa é tão importante para que o gestor atue de forma assertiva dentro do seu time. Uma das grandes dores de empresários, gestores, é conseguir fazer um bom planejamento, um planejamento que realmente seja seguido. A gente sabe que o planejamento é um mapa e o terreno que a gente vai acontecendo durante o ano, durante o semestre, e que ocorrem mudanças, mas o que a gente vê na prática é que os gestores, os líderes, não conseguem fazer um planejamento minimamente assertivo. E isso muitas vezes acontece porque eles não têm uma base histórica bem estabelecida e não conseguem projetar no futuro o que pode acontecer. E agora vamos falar sobre algumas dicas práticas de como você pode ser mais assertivo na sua análise de dados em vendas. A primeira delas é que correlação não é causalidade. A gente não pode analisar duas métricas isoladas de todo o contexto de vendas. Então imagine o seguinte, que eu vejo que houve um crescimento em vendas e também vejo que os meus vendedores estão realizando mais atividades. Quer dizer que eu vendi mais porque os vendedores estão realizando mais atividades? Não necessariamente. A gente precisa analisar o contexto todo. E as outras métricas? E o ciclo médio de vendas? E a taxa de conversão? E a quantidade de leads que foram geradas? Eu preciso ter um cenário total para poder tomar uma conclusão. E a partir disso, de um cenário todo, a gente consegue analisar e ver se realmente essa correlação existe ou não e fazer testes em cima disso. Então nunca, jamais analise dados de forma isolada de um contexto geral. E a segunda dica que eu quero deixar aqui para vocês é que a melhor base de comparação da sua operação comercial é o seu histórico. A gente tem a tendência de ir atrás do mercado e fazer benchmark, comparar nossa taxa de conversão em vendas com a de outras empresas para tentar entender melhor se a gente está no caminho correto, certo? Talvez este não seja o melhor caminho. A gente tem que muito olhar para o nosso histórico. Será que hoje eu estou sendo mais eficiente, eu estou trazendo mais resultado do que há um mês atrás, do que há um ano atrás? Ter essa base histórica faz com que a gente foque no nosso processo e caminhe passo a passo para uma evolução constante. A gente precisa sempre olhar para o nosso histórico e essa é a nossa melhor base de comparação para saber se uma operação comercial está em evolução. A próxima dica que eu quero deixar para você é que você tenha uma rotina estabelecida para olhar as suas métricas comerciais, principalmente aquelas básicas. E aqui existem dois erros bem comuns. O primeiro deles é a pessoa viciada em olhar dashboard, em olhar relatório, e isso gera uma ansiedade. Qualquer oscilaçãozinha, qualquer mudança pequena para baixo ou para cima faz com que o gestor fique dando refresh na página e com que ele gera uma ansiedade, ele não consegue focar em outras atividades essenciais para que o time performe em vendas. O primeiro cenário que eu consigo mostrar para vocês é a pessoa que tem essa ansiedade. E o segundo é a pessoa que esquece as métricas, esquece os relatórios e só vai olhar para isso quando já aconteceu alguma coisa muito grave. Tem algum incêndio acontecendo, aí ela vai atrás das métricas para poder olhar e entender o que aconteceu. Não seja nenhum desses dois cenários. A gente não quer os extremos aqui. A gente quer que você olhe para os dados com constância e na medida certa, para que, quando uma ação sua for necessária como gestor e líder, você esteja preparado e esteja entendendo o que aconteceu e o que vai acontecer. A próxima dica que eu quero deixar para vocês é que você precisa ter uma rotina estabelecida
para analisar suas métricas. Você não vai analisar todas as métricas toda hora. Algumas métricas você precisa olhar diariamente, outras semanalmente, algumas só de trimestre em trimestre. E você precisa colocar na sua agenda quando e por que você vai analisar aquela métrica. A gente tem dois perfis aqui. O gestor que é ansioso e fica olhando todas as métricas a toda hora e deixa de ser produtivo e acaba não trazendo uma ação concreta para esses dados que ele está analisando. E o segundo perfil é aquele gestor que não olha para as métricas e só vai olhar para isso, para os relatórios, de forma intencional quando já foi tarde demais, quando tem algum incêndio acontecendo ou quando a meta já não pode ser revertida. Um insight muito interessante para aquele gestor que quer se aprofundar num problema em específico é começar com uma pergunta. A pergunta vai te direcionar para uma resposta específica. Então você vai entrar dentro de um BI, de um relatório, buscando essa resposta e não vai se perder no mundo de dados. Depois que você definiu a sua pergunta, é hora de realizar alguns testes para ver o que realmente traz efeito dentro da sua operação comercial. Assim como um cientista que realiza vários testes, levanta várias hipóteses, você vai atuar dessa mesma forma. Só que agora como um cientista de vendas, que vai levantar os dados, levantar algumas hipóteses e realizar alguns testes e ver o que realmente surte efeito na sua operação comercial. A dica que eu quero te deixar é fazer um teste de cada vez e implementar uma ação de cada vez. Assim, a gente consegue medir de forma exata o que realmente traz resultado. Se a gente tentar executar todas as ações de forma conjunta, a gente não consegue saber exatamente o que trouxe resultado para a nossa operação de vendas. Então, realize cada teste de forma isolada. Você que assistiu até aqui percebeu o quão importante é analisar os dados de venda de forma séria e ter uma visão sobre isso de especialista. E agora eu quero te deixar a dica mais importante sobre a análise de dados. É que não existem dados se a gente não coletou os dados lá atrás. Toda operação de vendas precisa de uma ferramenta que colete esses dados e que o vendedor trabalhe dentro dela e que entregue para o gestor os relatórios e os dados que ele precisa. Se a gente for pegar os dados manualmente, perguntando ou extraindo de uma planilha, um gestor passa dias para ter informações simples. A gente precisa de um sistema que entregue isso para o gestor de forma rápida para que ele possa ser produtivo na sua gestão. Por isso, você precisa conhecer o Nectar CRM, um sistema completo onde o vendedor é mais produtivo e onde ele consegue inserir todas as informações relacionadas a vendas de forma rápida e fácil e onde o gestor consegue ter todos os relatórios e estatísticas que ele precisa para uma rotina na análise de dados. Você que se interessou, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição o nosso site para que você entre em contato e conheça mais da nossa solução.